Tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre nós. Que o amor de Deus nos garanta. Amém? Eu estava aqui pensando, raciocinando, ruminando a escritura que vem aqui na memória, palavra, Bíblia, e refletindo num paralelo acerca do comportamental humano, me veio uma questão. Qual seria o, o critério que poderia diferenciar uns dos outros dentre os candidatos à salvação de Deus? Todos somos pecadores, né? A palavra diz que todos pecaram, estão destituídos da glória. Todos. Se todos somos pecadores, o que poderia nos diferenciar? E se Cristo morreu por todos? Sim, naquela cruz, o Senhor Jesus morreu pela humanidade. Não foi só por mim, nem só por você. Ele morreu pela humanidade. Então a salvação dele é para todos. Mas é óbvio que sabemos que nem todos receberão tal salvação, porque não irão entender, não irão crer, não irão receber. Alguns até combatem essa salvação, é coisa maluca. Mas ah, essa pergunta, qual seria o critério? Não vamos dizer critério de desempate, porque isso não é um jogo, não é um jogo. É um, é um, é um testamento que vai ser aberto após um determinado julgamento, digamos assim. Então, concernente a esse julgamento, é que colocamos essa pergunta: qual seria o critério que diferenciaria uns dos outros? Porque, vejamos, o salmista Davi, escrevendo o Salmo 23, ele diz ali assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha que fé. Fé numa promessa maravilhosa de Deus. Como, como você igualar a um amor assim? Como amar assim? Você prometer para alguém, ainda que você ande num vale de sombra, de morte, não tema, não tenha medo nenhum, eu estarei contigo. Isso é muito amor. É muito amor envolvido, é um amor incondicional. Daí nós pulamos gerações e gerações e vamos chegar num homem chamado Paulo. Paulo chamado apóstolo. Ele escreveu acerca do amor, dizendo: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em sacrifício, ainda que eu doe toda a minha fortuna aos pobres, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que isso, ainda que aquilo, se não tiver amor, de nada valerá. Então, o que Deus oferece lá atrás, ele aqui agora, não que ele cobre, mas ele espera, ele pede docemente o mesmo: amor. Amor. Ame. Ame o seu próximo. Tá pegando a visão? Então, qual o critério de desempate? Porque se o outro lá mata e se eu roubo, o que me diferencia dele diante de Deus? Se o outro lá, para aqueles que entendem que é pecado ou que não é pecado, se o outro lá é hétero, que eu sou homossexual, se o outro lá é homossexual e eu sou hétero, isso nos, nos diferencia um do outro? Somos
os mesmos indivíduos amados de Deus, héteros ou homossexuais. Se o outro lá mata, o outro aqui é corrupto, o que que diferencia os dois? Se o outro lá é, tem um vício degradante, um vício que é um escândalo, e o outro aqui tem um vício encarado como algo normal pela sociedade, mas que para Deus é um vício, é algo que o domina, e Deus não quer que nada nos domine aqui. Então, parece que estamos empatados, não é? Se o critério para a nossa salvação for, digamos, roubo, assassinato, práticas homossexuais, práticas heterossexuais, se for corrupção, se for o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício da prostituição, vícios morais ou vícios espirituais, seja o que for, estamos empatados. Mas, lembrando do que estamos falando aqui, amor. Amor de Deus, nosso amor. Amor de Deus, descrito lá pelo salmista Davi, ainda que eu ande, vamos dizer, vamos falar como se Deus estivesse falando, não Davi. Ainda que você ande num vale de sombra de morte, vai saber o que que é isso na vida de cada um. Ainda assim, não tenha medo nenhum, eu estou contigo. E quando ele fala eu estou contigo, ele está falando de um Deus onipotente que pode tudo, que pode te livrar, te salvar, te proteger em qualquer situação. Isso é amor. E aí quando Paulo apóstolo diz, ainda que eu faça isso, faça aquilo, ainda que eu seja bom, que eu pague meus impostos, que eu seja um homem íntegro, um homem bem quisto na sociedade, ainda assim, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em sacrifício, ainda assim, se não tiver amor, de nada valerá. Então, se tem um critério, e eu não estou falando de nenhuma tese, de nenhuma teologia textual bíblica, eu estou falando do que Jesus nos ensina, a essência do que Jesus nos ensina, pelo seu santo e amado Espírito. Se existe algo, talvez, que vá nos diferenciar, é aquilo que nós mais temos dificuldade, o amor. Imagina se diante de Deus o Senhor falar assim, vai para ali quem amou, vai para aqui quem não amou. E aí? Então, a dica é, naquilo que nós já sabemos que se pode diferenciar um do outro, porque tem gente que ama, tem gente que não ama. Tem muito pouca gente que ama, muita gente que não ama. Tem gente que nem sabe o que é amar. Então a dica é essa, se nós aprendemos o que é amar e nos esforçarmos para aprender dia a dia a amar, e o critério foi esse, imagina, porque o recado na cruz foi esse, amar. Amou a mim, amou a você de tal maneira que morreu numa cruz. Não em sacrifício ritualístico, étnico, religioso, mas por tanto amar. Por tanto amar. É o único critério que nós já temos convicção, certeza que vai nos diferenciar uns dos outros. Amor. O resto, vamos esforçar para ter uma vida santa, livre de vícios, livre de práticas ilegais, livre de tudo aquilo que se constitui em pecado. Vamos ter uma vida santa, porque está escrito também que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas se você quer falar de salvação, céu, inferno,
O único critério de diferenciação de uns dos outros, de uns de outros, é o amor. Amor. Beleza? Amém? Deus abençoe.